Sejam muito bem-vindos a mais um Cast Life. Lembrando que este mês nós estamos com uma programação totalmente especial. E hoje eu trouxe mais uma convidada mais que especial aqui dessa casa. A esposa do pastor Elionar, pastor auxiliar, a nossa querida pastora Danúbia. Pastora. Bem-vinda, pastora! Obrigada, gente. Que honra estar aqui com vocês. Nossa, tô muito feliz. Me sentindo muito honrado, assim. É Deus que faz isso pela gente, né? Nos surpreende todo dia, graças a Deus. Gente, é bênção demais esse ambiente aqui, viu? Muito bênção. Parabéns a vocês. Luke, meu Deus, toda a equipe da mídia dessa casa aqui. Cada vez mais tem nos surpreendido. Acompanha, gente, o nosso podcast, as redes sociais. Sim, e um prazer é nosso, né, de tê-la aqui conosco, reservando um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito valioso, que você é muito ocupada, e enfim, o prazer é todo nosso. E para iniciar a nossa conversa, eu queria dizer que nós temos duas co-hosts aqui conosco, Chique, a Jennifer. Oi, galera, tudo bem E com a vocês? Viviane. Oi, pessoal. Então, elas estão aqui por trás das câmeras, mas estão bem pertinho de nós. E elas são diaconisas aqui da casa. Estão trabalhando conosco aí na obra. E são duas meninas muito queridas e especiais. É verdade, Também. gente. Bom, para dar início, então, sobre sua vida, né, já digo. Eu queria que você falasse um pouco de como foi a sua conversão. Eu não nasci num lar evangélico. Os meus pais não eram evangélicos, né? Eu acho que quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, meu pai começou a se interessar em ir para a igreja. Na verdade, tinha um tio só, que era da minha família da Assembleia de Deus. E ele sempre falava de Jesus para meu pai. E o meu pai começou a sentir o desejo de ir para a igreja. A gente começou a ir para a Igreja Universal. Nossa. Bem diferente dos dias atuais que a gente está vivendo, né? Mas, enfim, foi um projeto de Deus. E aí ele começou a ir, eu tinha mais ou menos esse tempo de idade, 8 anos. Começamos a ir, depois de um tempo nós migramos para a Assembleia de Deus. E foi lá que eu aprendi tudo, assim. Tudo que eu sei hoje, assim, pela graça de Deus, foi na Assembleia de Deus. Meu pai se tornou dirigente, a minha mãe cantava no círculo de oração e tudo mais. Eu fui crescendo ali no departamento infantil, que a gente falava na época, né? Jovens e tudo. Aí foi assim. E eu participava de retiro de jovens. Nossa, que gostoso, gente, essa época. Muito gostoso. E lá no Sacramento, lá em Belém do Pará. Nossa. Muito legal. Momentos muito bons na presença do Senhor que eu vivi. Foi uns momentos extraordinários. Aprendi muito ali naquele lugar. O Senhor fortaleceu muito a minha vida. Eu fazia coreografia, gente. Olha só! Coreografia. Passei a minha juventude fazendo umas coreografias meio pentecostais, assim, Cassiane e tudo mais. Que legal. As amigas ficaram até hoje, assim, né? E foi assim, ó, a nossa conversão, graças a Deus, até hoje a gente tá servindo ao Senhor. Tão firmes, né? Então foi a família inteira convertida no mesmo momento, assim? Isso, nós fomos juntos, né? Minha irmã já era bem novinha. Nós fomos para a Igreja Universal ali, que a gente aceitou a Jesus. No primeiro culto que nós fomos, a gente já foi lá e tudinho. E aceitamos a Jesus, a família toda. Meu tio ficou muito feliz, esse tio que eu falei é o tio João. Ah, Sim. todo mundo tem um tio João, né? Já percebeu? Não, tem o João na família. E depois a minha avó se converteu também. A minha avó foi um esteio assim para nossa família. E ela veio se converter também depois dos meus pais. Então foi momentos preciosos mesmo. Entendi. Nossa, que bênção. Muito, muito legal. E bom, então depois dessa sua caminhada na Universal, você foi a vida inteira da Universal? Foi pra Assembleia? Não. Foi pra Lifehouse? Como que foi? Foi bem pouquinho tempo que nós passamos na Universal. Acho que a gente passou um mês só. Nossa, só pra ali. conversão Isso, mesmo. Isso. Só pro Senhor nos resgatar mesmo. E depois nós fomos para a Assembleia de Deus. Foi onde a gente, na Sacramento, que eu mencionei, né? Lá em Belém do Pará. E que a gente ficou. E meu pai cresceu muito, começou a servir ao Senhor lá como diácono, tudo. Aí minha mãe começou a cantar no círculo de oração. Olha. E eu fiquei ali nos jovens, né? Me envolvendo ali
na igreja. Depois nós nos mudamos para um outro bairro lá de Belém do Pará. E aí foi quando eu conheci o Elionai, meu esposo digníssimo. Conheci ele ali, foi bem gostoso. Passamos por momentos. A gente se conheceu, gente. Olha onde a gente se conheceu. Em cultos de jovens. Importante. Nossa, vocês irem no culto de jovem. Encontrarem um varão lá, viu? A gente se conheceu assim, num culto de jovem. Começamos a conversar e tudo mais. O Elionai era regente, né? E aí a gente foi se envolvendo ali e tudo mais. Inclusive, pessoal, se vocês ainda não assistiram o episódio do Pastor Elionai, nós temos uma gravação com ele completíssima. Então, assista lá, porque lá também tem versões diferentes da história. É verdade. E nós temos uma versão feminina bem detalhada. Que legal. E quantos anos você tinha quando conheceu o pastor? Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Olha só, jovens! Acho que eu tinha uns 16 anos, quase. 16 anos, isso. Porque eu casei com 17 anos, né? Então, a gente ficou 8 meses namorando, noivamos. E aí, logo depois, eu acho que mais ou menos uns 3 meses depois, a gente já... Papai teve que pedir... A gente teve que autorizar... Papai teve que autorizar num cartório, porque eu era de menor, né? Pra mim poder casar. Sério, gente. 17 aninhos, né? O Nai tinha 19. E sabe que quase eu fiz isso também com o Lucas, mas minha mãe não deixou. Ela falou, termina o ensino médio, minha filha, depois você casa. Mas eu casei com 18. Mas eu encerrei o meu também, e aí logo depois eu casei. Eu fiz 18 em julho e casei em novembro, pra você ter uma noção. Tipo, eu só esperei fazer 18 mesmo. Entendi. Só esperei. Enfim. Mas é muito legal essa questão da adolescência na igreja, né? Sim. Porque imagine o que a igreja consegue proporcionar pra você, um relacionamento, né, debaixo da graça de Deus e tudo mais. E como que foi, então, essa questão do relacionamento de vocês? Me conta assim, porque na época é uma época diferente da época de hoje, que tem WhatsApp, que tem, né, telefone, internet, Skype, enfim. Eu não sei se ele chegou a mencionar no dia que ele veio, mas ele pegava o ônibus junto comigo. Ele ia pro final da linha do nosso bairro, andando, para pegar o ônibus junto comigo, que eu ia pra escola ainda, quando a gente namorava, né? Pra a gente ir, ele era como se fosse, ele andava assim 40 minutos comigo no ônibus, porque eu tinha que dar uma volta na cidade para poder descer na escola, e ele fazia todo esse percurso comigo. Tá apaixonado, rapaz, né? Aí fazia tudo. De um amor. Mas assim, foi momentos assim bem legais, assim. Acho que encontrar assim hoje, né, o meu esposo na igreja foi muito bom. Foi muito bom mesmo. A gente hoje tem o mesmo pensamento, assim como na época, né? A gente tinha o mesmo pensamento, a gente estava com o mesmo foco, que era o reino de Deus, que era servir ao Senhor. Então, por isso que é importante a gente procurar, nós servos de Deus, jovens, procurarmos na igreja. Sim. Porque não tem aquele conflito de identidade, não tem conflito de igreja, enfim, né, de conceitos. Então, isso foi muito importante para a gente. Hoje, a gente pode educar o nosso filho com o mesmo olhar, com a mesma visão. Porque nós estamos inseridos na mesma visão, né? Nós temos esse mesmo conceito ali juntos, caminhamos juntos. Então, a gente educa o nosso filho assim. É bem mais fácil e tudo, né? Graças a Deus. Sim. Nossa, que legal. E, enfim, daí vocês casaram, né? E quanto tempo veio o primeiro filho? O primeiro filho, olha, acho que depois de... O Apolo... Acho que depois de 5 anos, mais ou menos, de casado. 5 ou 6 anos de casado. Apolo, dá um oizinho lá no microfone. Oiê. Ó, o Apolo tá aqui conosco também, gente. Uma figura. Um menino muito querido. Mas antes do Apolo, eu tive outras gestações, né? E, inclusive, antes de mencionar isso, eu lembro que quando eu estava logo recente de casada com o Nai, eu participava do círculo de oração, na minha igreja e tudo mais, tinha uma programação lá, de mulheres, né? E aí eu lembro que uma pessoa me chamou, vem irmã Danúbia, para contar um testemunho. E eu fiquei naquele momento assim, eu disse, meu Deus, o que eu tenho para contar? Né? Eu poderia, e foi o que eu fiz, né? Disse, agradeço pela minha vida e tudo mais. Só que naquele momento,
Era como se o Senhor mesmo estivesse falando comigo. E o que você me conhece? De que forma que você me conhece? Eu era bem nova, né? Acho que já tinha quase 18 anos. Então, de que forma que você me conhece? Como é que você sabe que eu sou Deus na tua vida? Aí aquilo eu falei e tudo mais, contei, agradeci ao Senhor pela minha vida e tudo mais, mas aquilo ficou no meu coração. Sim. Sabe? Eu percebi que eu precisava conhecer mais o Senhor. Eu precisava ter mais intimidade, conhecê-lo ainda mais. E aí, naquela semana, eu sofri um assalto lá no bairro. Um bairro super seguro, super tranquilo. Mas sofri esse assalto lá. Só que, assim, na verdade, eu ia subir no ônibus, né? E aí, parece que aquilo falou comigo e eu desci. Porque eu vi as pessoas entrando. Eu identifiquei, vai assaltar esse ônibus. Então, eu desci. Eles até brincaram. Porque eu subi no ônibus, fiquei bem na porta, eles também subiram. E aí eu disse assim, não, eu vou descer, licença. Aí eles até brincaram, deixa ela descer. Nossa. E eu desci. E naquela mesma semana, eu fui, contei o testemunho na igreja a respeito disso, sabe? Só que isso era pequeno porque eu ia viver ainda, sabe? Como que eu ia conhecer o Senhor? Aquilo só foi uma partícula, assim, sabe? A partir disso, mais ou menos depois de 1 ano e meio de casada, aí eu tive a minha primeira gestação, né? E, nossa, ficamos intensamente felizes, foi muito gostoso e tal. Nosso primeiro filho, era aquela expectativa e tudo. E aí eu comecei a sentir umas coisas e tudo, estava com 5 meses. Comecei a sentir algumas contrações e tudo. E aí perdi o bebê. Essa vez, né, eu posso dizer assim que foi... Teve momentos que eu vi que o Senhor estava querendo me mostrar outras coisas, porque eu muito assim, o meu relacionamento com a minha mãe. O meu pai, ele me educou assim de forma muito profunda. Coisas relacionadas até à sexualidade, foi o meu pai que me ensinou. A minha mãe tinha que cuidar da minha irmã, da demanda com a minha irmã, né? E eu não tinha, às vezes, um bom relacionamento com a minha mãe. Só que quando eu engravidei, a gente já começou a se aproximar. E a gente passou momentos muito difíceis no hospital. Eu fiquei sem assistência e quem estava me dando essa assistência era ela. Olha, eu não sei se estou falando muito, mas eu já estou falando. Isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. Você tem que... Só puxa um pouquinho mais assim pra sua boca, mas é isso mesmo. Eu quero detalhes de toda a sua vida. Eu tô aqui pra te ouvir. Estamos aqui, né? Pra te ouvir. E aí a gente se fortaleceu muito, né? Depois dessa perda, sabe? Eu entendi ali que eu precisava, né? Que o Senhor recolheu, era um menino. E o Senhor recolheu ele para que eu fortalecesse o meu relacionamento com a minha mãe. Pode ser até duro isso, mas, nossa, a gente se aproximou muito depois desse momento. Ela passou todos os momentos de dores comigo, sabe? Foi um momento muito difícil para ela. A forma que aconteceu, a forma que eu tive o bebê, foi muito difícil para nós duas, sabe? E então isso fortaleceu muito a gente, sabe? Hoje nós temos um relacionamento, né, muito bom, muito íntimo, assim, muito próximo. E esse bebê, você chegou a ver ele, pegar ele, ou foi algo mais? Não cheguei a vê-lo, né? Eu sei que ele tinha 5 meses, a gente já tinha dado um nome, a gente já tinha dado o nome, inclusive era Apolo. Oh, meu Deus! Isso, mas eu não cheguei a ver por conta dessa dificuldade que foi na hora do parto. Foi bem, bem difícil, assim. Eu acho que não precisa, foi no hospital, eu tava bem, e aí eu não consegui vê-lo, sabe? A forma que ele nasceu e tudo, eu não consegui ver. E aí, nossa, aí o Senhor foi confortando, eu fui começando a entender, tava muito nova, eu disse, nossa, não, daqui pra frente ainda tem muitas águas, ainda tem muita caminhada, né? E depois de um tempo eu engravidei de novo. Não sei, assim, acho que 1 ano, mais ou menos, eu engravidei novamente. E aí perdi novamente. Um outro bebê, já estava com 4 meses. A gente tinha meio que um diagnóstico, mas eu precisei perder esse bebê para ter certeza daquilo, né? E aí, nossa, esse foi bem difícil. Já começou a ficar mais apertado, né? Já começou a ficar mais difícil. Assim, nenhuma mulher da minha família ou da família da minha mãe tiveram perdas assim, né? E a gente começa a se questionar como mulher, né? A gente começa a perguntar por quê?
por que isso está acontecendo comigo, mais um filho, né, que eu perco, era um outro menino, né, ele tinha... Aí esse eu cheguei a ver, estava bem formadinho já e tudo mais. A minha mãe estava comigo novamente. E foi difícil assim pro Nai, porque ele estava viajando. Ele estava trabalhando, viajando, então ele não conseguiu acompanhar muito. Quando ele chegou, eu já tinha perdido o bebê. Então eu sei que para ele foi muito difícil, sabe? Ele estava na estrada quando eu já estava em trabalho de parto. E a gente ficou sem comunicação e tudo mais. Então, quando ele chegou, eu já tinha perdido esse bebê. Foi bem difícil, sim. Essa perda desse segundo filho. E aí foi ficando... Aí as pessoas começaram a dizer pra gente... as pessoas... Eu sei que elas querem ajudar, né? A gente, muitas vezes. Mas, às vezes, elas confrontam muito a gente, às vezes, né? Porque a gente já tá machucado. Aí vem alguém e diz assim pra você... Olha, eu acho melhor você não tentar. Não tente mais, minha filha, nem sei o quê, porque, sabe, você já tentou, já foi 2 vezes e tal, tudinho. Você adota. Teve pessoas que chegaram com a gente para dar já uma criança. Nossa! Para dar já uma criança. Tipo assim, no interior do Pará, era difícil. Olha, tem um fulano de tal que quer doar uma criança, você não quer aproveitar e tudo mais com o seu histórico, sabe? Talvez, se eu tivesse pegado aquela criança, ela teria uma vida melhor, sabe? Eu fico pensando até hoje, sabe? Só que não era o plano de Deus, sabe? Para nós, assim. Eu creio que não era a vontade do Senhor, sabe? Ela está sendo cuidada e tudo mais. Mas pra gente, pra minha família, não eram os planos de Deus, né? E aí, eu engravido novamente. Pela 3ª vez, né? Eu engravido. E já tenho um diagnóstico, tipo assim, pelo médico, né? Que é algo no útero. E aí eu faço uma cirurgia no colo do útero. Quando eu tô com 12 semanas, eu faço essa cirurgia da bebê. Só que tem uma outra coisa por trás e a gente não conhecia na época, sabe? A gente veio descobrir isso aqui já em Curitiba. Esse outro diagnóstico, assim, ter mais clareza. E aí eu engravidei novamente. E aí era uma menina. Cheguei a fazer essa cirurgia no colo do útero. Só que quando eu estava com 6 meses... eu já comecei a entrar em trabalho de parto. Os pontos, que fazem uns pontos no colo do útero para segurar o bebê, né? E aí os pontos começaram a abrir. Para uma mulher grávida, o prazer dela é sentir o seu filho, né? Imagina, eu já tinha perdido 2. Então estava super ansiosa para sentir, né? A bebê mexendo. Só que quando ela mexia, pelos pontos estarem soltando, eu senti uma dor, assim, eu senti uma fisgada lá dentro. Então foi bem difícil, sabe? Fiquei internada no hospital durante uma semana, tentando segurar aquela bebê. E aí o Senhor levou. Não, ela ficou ainda 3 meses na incubadora. E, nossa, essa foi uma pancada muito grande. Foi uma pancada muito grande, assim. A gente chegou a conhecer ela, né? Ela estava na incubadora. Assim, até uns tempos atrás, eu não conseguia muito falar, sabe? Eu não conseguia muito falar. Quando eu lembrava já, aquilo já me doía muito, eu já ficava muito emotiva, já chorava demais, eu não conseguia. Mas com o tempo, o Senhor foi tratando isso no meu coração, né? E é difícil ainda falar, sim. Mas a gente começa a perceber os planos de Deus sobre as nossas vidas. Sim. Em meio a dores, em meio a perda, a gente começa a conhecer o Senhor. E lá atrás eu falei para vocês que o Senhor estava falando comigo que Ele precisava, que Ele queria que eu conhecesse mais Ele, que eu conhecesse os seus propósitos. Então tudo que eu perdi, os filhos que eu perdi lá atrás, é porque Ele queria dizer assim, olha, isso aqui eu consigo fazer na tua vida. Não é contigo, é comigo. É o meu poder que se aperfeiçoa aqui. E aí eu perco essa bebê, foi difícil demais. Nossa, foi extremamente difícil. Era uma menina, a gente colocou o nome, né, dela de Ágata Vitória. E foi bem difícil, assim, eu não consegui, ela precisou de uma urnazinha e tudo mais, mas não consegui vê-la e tudo mais, assim, sabe? Naquele estado, eu tenho a memória dela muito ali na incubadora e tudo mais, né? Foram poucos momentos que eu tive com ela ali na incubadora, mas no dia que eu a encontrei, assim, depois do nascimento mesmo, eu não conseguia falar nada, gente.
Eu só conseguia em cima lá da incubadora, vendo ela e tudo, eu só conseguia chorar. E aí eu lembro de uma enfermeira, ela veio e disse assim, calma, mãezinha, relaxa, conversa com ela e tudo mais, mas eu não conseguia. Eu só conseguia chorar, foi difícil, né? As outras perdas, e mais uma ali, eles não, já deixaram pra gente, tipo assim, olha, é no máximo 3 dias de vida para essa criança. E a gente ficava com aquilo na cabeça. E até que a gente recebe uma ligação, muito tarde, que realmente o Senhor tinha recolhido. Assim como os outros 2. Porque se fosse da vontade do Senhor que aquela criança sobrevivesse, ela ia ficar o tempo necessário na incubadora e ela ia sobreviver. Sim. Só que não era a vontade do Senhor. Então tenho 3 anjinhos lá no céu. Olha só. 3 anjos lá no céu estão num lugar melhor que eu, do lado do Pai. Sim. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu tô falando muito. Diga, Jenny. É muito... Eu já quase chorei aqui, segurei as lágrimas. Cara, é muito incrível isso, porque a gente brinca muito, a gente dá muita risada. E a gente sabe, né? A gente vive brincando sempre. E, tipo assim, saber agora que... Cara, você já passou por tudo... Cara, não, né? Pastora, você já passou por tudo isso. E por mais que tenha sido muito difícil, não consigo nem mensurar a dor que vocês já passaram. E ver que você continua tão forte. Tipo assim, com certeza isso te abalou muito. E você continua firme. Isso é, tipo... Como eu posso dizer? Isso é uma inspiração para muitas pessoas. Porque eu tenho certeza que isso não é para qualquer pessoa. Eu sei que o Senhor, Ele só dá o fardo que a gente consegue carregar. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu não conseguiria me enxergar na tua situação. Então, tipo, que Deus continue honrando a sua vida, que a alegria dele continue dentro do teu coração, porque ela é contagiante demais. E é um prazer pra gente, acho que pra todo mundo que rodeia você, ter você na nossa vida. É uma bênção mesmo. Meu Deus, amém. É o Senhor, Jenny. É o Senhor. Com as minhas próprias forças eu não ia conseguir, realmente. Eu não ia conseguir me levantar, sabe? Não ia conseguir, porque teve momentos assim que eu lembrava dessas situações e eu ia pro quarto chorar. Eu lembro que eu engravidei junto com outras mulheres e eu via os filhos delas e eu tinha perdido os meus. Então eu lembro de ter chegado numa igreja e ver aquelas mães com os seus bebês, né? E eu tá ali, nossa, eu saí da igreja, eu não consegui ficar. Então é só o Senhor, sabe? Porque pelas minhas forças eu não ia conseguir sair dessa situação, sabe? É só o Senhor mesmo. E inclusive assim, né? Quando um filho perde a mãe, ele é um órfão, né? Mas quando uma mãe perde um filho, não existe nome pra isso. Sim. Né? Porque não tem nome. Não é a lei da vida. Sim. Né? A gente sabe que os planos do Senhor é muito maior do que os nossos. E vai muito além do que a gente pode imaginar, né? Mas é uma dor, assim, também não consigo imaginar, mensurar, né? Mas eu gostaria que você deixasse uma palavra de conforto para as mamães que estão assistindo sobre essa experiência que você teve e como que você saiu dessa. Porque eu acredito que é difícil, né? Para essa câmera aqui. É isso mesmo, é como eu estava falando, né? É o Senhor. É o Senhor que pode tudo nas nossas vidas. Não há algo que o Senhor não possa resolver. Tudo Ele pode resolver. Não tem nada impossível para o Senhor. Talvez a sua dificuldade não seja a minha, mãe, né? Você pode estar passando por outras situações, até com o próprio filho, um filho afastado, distante do Senhor. Mas não há nada que Ele não possa resolver. A gente acha que algo saiu do controle de Deus. Só que não. O mais maravilhoso nisso tudo é que o Senhor está controlando tudo. Em meio às perdas que eu tive, eu vi a mão do Senhor em todas elas. Sabe, eu vi o controle de Deus. Então, o Senhor está controlando a sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida, mãe, família, não perdeu o controle de nada. Somente confia e espera no tempo dele, no tempo necessário.
É isso aí. Bom, e depois... Eu ainda... Desculpa. Não, pode falar. Da minha terceira gestação, eu ainda tive uma enfermidade logo depois, que foi a trombose. Então foi um risco muito grande para minha vida, depois que eu vi a fundo que era, né? A trombose, ela mata mais rápido do que um ataque no coração. Imagina. O coágulo vem pro pulmão e, enfim, né? Tem vários casos assim. Então o Senhor me livrou também, né, disso. E aí eu vi aí um outro diagnóstico, né? Mas pode falar disso. Não, e até dando continuidade mesmo, depois dos seus 3 bebês, o quarto Sim. é o Apolo 2.0. Isso. Né? Isso, veio o Apolo aí. Quando eu descobri que tava grávida, gente, aí eu demorei um pouquinho, sabe? Dei uma pausa, assim. Um tempo, tudo pra me recuperar, né? Nossa, e quando eu descobri que tava grávida, foi... Nossa, difícil. Eu disse, meu Deus, no meu coração, como olhar humano, eu disse, vai ser mais um. Ai, meu Deus. Sério. Eu fiquei com aquilo, sabe? O meu olhar de pô, café, né, queridos? Vai ser mais um. Só que o Senhor já tinha preparado tudo. Preparou o médico, preparou o hospital, sabe? Colocou uma pessoa maravilhosa para nos ajudar. Então, aí eu fiz a cerclagem novamente. Coloquei os pontos no colo do útero. Aí eu tomo uma injeção todos os dias por conta da trombose. Né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo com o Apolo, apesar de eu ainda ficar 2 meses internado no hospital, direto, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu lembro de estar grávida do Apolo com 7 meses. Fui fazer uma ultrassom e o médico disse assim, olha, de hoje essa criança não passa. Meu Deus. Eu comecei a sentir algumas contrações e tudo mais. E eu fiquei de repouso direto. Deitada o tempo inteiro. Ele disse, olha, prepara logo um leito, já falou pra obstetra, prepara logo o leito, que essa criança não passa de hoje. Meu Deus. Nós fomos orar, né? Nós oramos, eu lembro de ter chorado muito, né? Fiquei muito aflita. E aí nós oramos e tudo mais, mas não foi como o homem disse, não. Né? Não foi como o homem falou. Ele nasceu num tempo certo, num tempo Senhor. Graças a Deus o Apolo tá aí. Vai fazer 11 anos. Agora em novembro ele faz 11 anos. E é isso, né? Sim. E o Apolo é um mini pastor Elionai. É a cara do pastor Elionai. Deixa eu falar. Uma curiosidade que eu tive é por que ele se chama Apolo como o primeiro. Tem algum significado? Não tem nenhum significado. O Elionai gosta muito desse nome de Apolo, né? E aí acabou ficando Apolo. Eu queria Miguel. Aí nós juntamos, nós pesquisamos, apareceu um grande homem tal, que ganhou, foi o único brasileiro na época a ganhar uma medalha, não sei do que, dos Estados Unidos, que eu não lembro agora. E a gente achou, nossa, que interessante, né? Vamos. Aí ficou muito forte também, Apolo Miguel, né? Ficou um nome bem legal, mas não teve nenhum significado, foi por questão mesmo de gosto, né? Sim. Isso, e é bíblico. É um nome diferente, inclusive, muito lindo Sim. que tem na Bíblia. Isso, é da Bíblia. Sim. Profeta, foi um profeta aí. Sim. E depois do Apolo, então agora atualmente está também numa gestação, meu né? Deus. Pois é, nossa. A gente resolveu, então, aí engravidar novamente, na fé. Essa a gente quis mesmo, não foi nenhuma surpresa como foi do Apolo. A gente parei mesmo, né, os cuidados e tudo pra engravidar. Tô com 3 meses. Vou fazer a cerclagem, já tô tomando as injeções todos os dias, né? E estamos seguindo nessa rotina. Sim. Graças a Deus tá tudo muito diferente, tá tudo assim. O lugar tá diferente, o ambiente tá diferente, né? Graças a Deus tá tudo correndo muito bem. Para a glória do Senhor. E essa gestação que vocês queriam, né? Foi planejada e tal. E essa gestação veio tão rápido quanto vocês esperavam? Ou era assim, Deus, a hora que vir, vem? A gente entregou nas mãos do Senhor, mas foi muito rápido. Eu acho que foi Olha coisa só. de 5 meses ou 6 meses. Nossa. Sim, depois que eu parei, né, ali a medicação e tudo mais.
Então eu lembro de ter conversado com alguém, não, eu só engravidei depois de 3 anos. Eu fiquei, tô de Nossa. boa, né? E aí a surpresa, né? Mais uma vez a gente vê o agir de Deus, sabe? Assim, Sim. até porque eu tinha uma concepção assim, eu queria que o Senhor agisse da maneira que eu achava correto, da maneira que eu queria que Deus agisse, sabe? O ser humano é uma bênção, né? É. O ser humano quer sempre dar uma forcinha pro Senhor, né? Eu dizia, quando eu engravidar de novo, eu queria só descobrir quando passasse o tempo de fazer a cerclagem, que é com 3 meses. Porque aí eu vou entender que o Senhor me curou e eu vou ficar de boa, numa gravidez na minha cabeça normal e tudo mais. Descobri quando eu tava com 4 semanas, gente. É a mão de Deus Entendi. isso. O Senhor diz, Sim. me te acalma, mulher. Calma. Eu tô contigo de novo, querida. Eu tô aqui contigo, sabe? E ele tá mesmo assim. Sim. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado. Ser humano é assim, né? Mas não andeis ansiosos. É. E eu vejo assim que o milagre de Deus está também, por exemplo, nessa preparação da medicina, Sim. em saber o que fazer em caso ou descobrir o diagnóstico, porque isso muda totalmente a vida, né? E a gente vê que também é Deus atuando, né? É Sim. Deus cuidando ali nos mínimos detalhes. Sim. Aqui também o Senhor já tem colocado pessoas para nos ajudar, né? Então, eu tô vendo a mão do Senhor aí também. E é isso mesmo. Veio uma outra coisa, um outro diagnóstico. Eles dizem que a minha gravidez é uma gravidez de risco, mas está controlada, porque a gente já sabe o que fazer, Sim. né? A gente já sabe o que fazer. E com essa gravidez, gente, eu já falei tanto do Senhor para as Olha pessoas. só. Porque as pessoas dizem, tô grávida. Cirurgia? Tu toma injeção? Pra que isso e tudo mais? Aí eu tenho que falar tudo o que aconteceu comigo. Aí eu já começo dizendo assim, eu tenho um filho, mas ele é um milagre do Senhor. Aí eu já começo a falar, e as pessoas já ficam, nossa, você perdeu 3, não sei o que, aquela coisa. Então eu já falo, meu filho é um milagre de Deus. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Então eu já falei muito de Deus. Sim. Durante esses 3 meses, eu já falei muito do Senhor. Olha só, que bênção. Uhum. Que bênção. E, bom, sobre bebês é isso? Sim. Tem mais algum detalhe? Eu queria falar agora sobre sua família, porque você disse que você não é de Curitiba, né? Não é aqui do Paraná. Como que foi a sua vinda pra cá? Como que foi escolhida a cidade? Enfim. Olha, nós vimos uma oportunidade de vir pra cá, né? O meu esposo viu uma oportunidade de vir pra cá a trabalho. E aconteceu muito rápido, assim. Dentro de uma semana, a gente já tava tudo certo para vir para Curitiba. Né? E aí já tinham os nossos pastores aqui, né? O pastor Eliane e o pastor Gerson. Nós ligamos no mesmo momento, nossa, foi aquela alegria, né? E aí viemos para cá. Nós já tentamos sair de Belém outras vezes, mas não deu certo. O Senhor não permitiu. E tinha que ser Curitiba mesmo. Olha só. Tinha que ser Curitiba mesmo, porque foi muito rápido, assim, que o Senhor permitiu a gente vir pra cá. Sim. E muitas coisas aconteceram aqui em Curitiba. Eu consegui me formar, mesmo sendo online ainda, consegui me formar. E eu trabalho na minha área aqui em Curitiba, que é muito boa, né? Então, tudo é a mão de Deus mesmo, assim. Sim. E hoje seus pais estão na sua cidade natal, né? Eles estão aqui em Floripa. Aqui em Floripa. Como dizem, não é uma cidade feia, né? Uma cidade difícil de se morar. Nossa, nem gosto. Aí eu ainda tenho família lá no Pará, né? Os meus avós, a minha sogra, meu sogro, né? Nós éramos da igreja deles, lá dos meus sogros, né? A Igreja Assembleia de Deus lá. E ainda estão lá em Belém, servindo ao Senhor. E os meus pais estão em Floripa, graças Olha a só, Deus, mais meu perto, irmão. né? Sim, mais Perto. pertinho. E sempre a gente tá próximo ali da minha mãe, né? Do meu pai, graças a Deus. Sim, isso é muito bom. Uhum. Estar perto, sim, né? Sim, ainda mais agora, perto. nesse momento de nova gestação. Então, Sim. daqui a pouco ela vai estar comigo aqui em casa. Amém. Amém. Conhecendo também o mais novo neto, né? Isso. Estamos, Sim. assim, numa expectativa, gente. Olha que legal. Uhum. Nossa, Deus é bom. Sim. Deus é bom. Deus é maravilhoso, nos surpreende. O Senhor tem cuidado de nós aqui nesse lugar. Sim. Essa terra é muito boa. Aqui é muito bom. A gente que tem a realidade ali do norte, do nordeste, né?
aqui é muito bom. Às vezes as pessoas daqui de Curitiba querem sair de Curitiba para ir para fora, né? Para ir para um outro lugar. Pra gente, a gente já tá num lugar muito lindo, sabe? Já tá num lugar que nos gerou muitas coisas, sabe? Sim. Então aqui a terra de vocês é muito, muito boa. E bom, aí, curitibanos, valorizem a cidade. Isso, gente, valorizem a cidade de vocês. Nós temos que ter orgulho também, né? Sim. Assim, viver aqui. Normalmente não tem muito isso. A gente vê assim. Enfim, então você falou que se formou aqui, né? E qual que é a Isso. sua área de formação? Concluí a minha faculdade aqui, né? Eu sou terapeuta ocupacional e hoje eu atuo com idosos, né? Eu descobri aqui em Curitiba que eu amo idoso, Oh, meu Deus! que a maioria dos profissionais que entram na terapia ocupacional, eles vão muito para a infância, né? Desenvolvimento infantil e tudo mais, crianças com comportamentos, né, atípicos. Mas eu me descobri aqui com os idosos, aí eu trabalho em instituição de longa permanência, faço home care e tudo Olha só. mais. Trabalho com estimulação cognitiva, né? Fortalecimento de mãos, enfim. E como que você descobriu que ama, então, os idosos? Você foi uma experiência assim, vou me jogar nessa área, como que foi? Foi no estágio que eu descobri. Eu tinha um sim. estágio obrigatório para fazer, né, com idosos. E aqui tem muitas instituições de longa permanência. Aqui em Curitiba. Eu acho que aqui é a cidade que mais tem instituição de longa permanência. Nossa. Acho que no Brasil inteiro, porque em cada bairro tem 2, 3 casas, né? É uma questão cultural mesmo, assim, até dos curitibanos, né? Que pensam nos idosos e tudo. Eu não vejo hoje a instituição de longa permanência como um abandono. E sim como um cuidado, sabe? Um cuidado maior, de priorizar o idoso, né? Às vezes a família não tem condição de estar ali 24 horas, mas leva para a instituição de longa permanência e ali ele tem todos os cuidados, sabe? Então foi através do estágio que eu descobri, né? Um estágio um pouquinho distante daqui, do centro, mas muito gostoso o lugar, um ambiente muito legal para eles, o cuidado intenso. Aí eu comecei a trabalhar com grupos de idosos lá. Né, com estimulação cognitiva. E eu vi ali, gostei muito dos idosos. É maravilhoso trabalhar com eles. A gente aprende muita coisa, né? Trabalhando com o idoso. Ganhei muitos avós. Olha só. Pensem na expectativa que eles estão agora por causa da gestação. Nossa, é muito gostoso. Nossa, que legal. Que legal. Eu não sei se tem algum testemunho que você tem, assim, em relação aos idosos, no quesito, assim, uma experiência diferente, ou algo que eles falaram que foi muito tocante, sabe? Algo marcante. É sempre bom estar ali com eles, né? Por essa experiência de vida que eles têm, né? E é difícil eles saírem da rotina deles. Eu sei que a instituição oferece, né, muita coisa para eles, né? Tem aquele cuidado especial. Só que para eles é difícil sair da casa deles, né, do ambiente deles, íntimo deles, e estarem ali. Então, tem uma carência, sabe? Então, a gente está ali, a gente dá também não só o lado profissional, né? Sim. Mas a questão do afeto também, aquele abraço, aquele, né? Aquele cheiro gostoso, aquela, sabe? A questão do afeto mesmo, assim. Então, é isso que eu tenho visto, assim, muito, né? Essa carência deles, assim. Sim. E eles requerem tanto cuidado quanto crianças, né? Isso. Porque, inclusive, eu tenho a minha bisavó, tenho o prazer imenso de ter a minha bisavó. Ela tá com 97 anos. Vai fazer 98 agora em outubro, inclusive. E teve um dia que eu sentei com ela para conversar sobre a vida dela. E eu filmei. Ai, graças a Deus, porque eu tenho essa filmagem. Sim. É muito legal você conseguir transmitir isso, né? E eles se sentem valorizados. Sim. E ela falando sobre o dia que ela conheceu o meu avô, qual que era como que fala? A costura que tinha na roupa dela, Nossa, qual igreja ela estava, o ano que foi. Uhum. Ela falou que ela disse sobre quando o meu bisavô foi chamado para a Primeira Guerra Mundial. Sabe assim, Uhum. é muito valioso, né? Uma Sim. história de vida assim. Você incrível. fez um resgate de memória. Sim. Você trabalhou a memória da sua avó sem você perceber. Né? Mas
eu olhando, a gente conversa muito com eles e a gente pergunta de coisas relacionadas ao passado, que é para eles terem esse resgate de memória. E a gente vai trabalhando memória de curto prazo, de longo prazo, enfim, sabe? Sim. E eles se sentem muito valorizados quando eles contam a história, quando eles percebem que tem alguém interessado na vivência deles, na experiência que eles tiveram de vida. Isso é confortante demais para eles, sabe? Sim. Ela, inclusive, foi no nosso casamento, daí a gente tirou foto com ela, sabe? Então, é muito gostoso tê-la por perto, assim. E é realmente essa impressão que eu quero passar pra ela, que ela é muito especial pra nós, né? Sim. Que é um prazer imenso ter uma pessoa com tanta vivência, porque hoje 97 anos, 98, com saúde, uma boa lembrança, é difícil, né? Ela é O muito idoso bem ativo, cuidado. né? Ele é muito bem cuidado, assim, pelos meus tios e primos. E ela, tipo, joga Candy Crush, ela pinta com um lápis de cor. Que legal. Então, ela é ativa. Agora ela mexe no tablet, pinta no tablet. Então, ela é bem ativa. É lindo de ver, assim, sabe? Enfim. Bom, então, essa formação é essa. Você tem mais alguma formação? Eu já fiz a minha primeira formação, foi em processos gerenciais, mas eu não cheguei a atuar, né? E aí eu descobri a terapia ocupacional, né? E aí deu tudo certo, né? E já fui pra terapia ocupacional mesmo, onde eu atuo, que eu tenho prazer, assim, Sim, sabe? são áreas distantes, né? Isso, bem Conta distante. disso. Isso. A terapia ocupacional é uma área da saúde mesmo, né? E processos gerenciais eu fiz na época que era para tentar ganhar dinheiro rápido, Sim, enfim, me empregar logo, né? Mas a terapia ocupacional é que é a dona do meu coração mesmo. Sim. Tá certo. Isso é muito bom. E fazer o que ama é essencial, Sim, né? é Essencial. fundamental, né? Fundamental. Para ser uma vida feliz, uma vida que você, né, que faça sentido mesmo. Mas enfim, voltando um pouquinho à fita. Sobre a igreja que você e o pastor Elionai congregavam lá na sua cidade, né? Lá você disse que ele era regente, mas vocês eram líderes juntos depois de casar e tudo mais? Isso, logo que casamos a gente começou a trabalhar já com os adolescentes, né? E aí depois já ficou juntos ali, adolescentes e jovens. Eu acho que a gente já trabalha, não sei, acho que nós temos, acho que uns 16 anos já que a gente já trabalha com Olha jovens e adolescentes, gente. É muita experiência, né? E assim, a gente pegou vários perfis, né? A gente trabalhou acho que em 3 igrejas, assim, com jovens e adolescentes. E é muito, muito incrível, assim, ver o crescimento dos jovens e adolescentes. Eu lembro que quando o meu sogro, ele começou a igreja dele, né? Meu sogro e minha sogra não tinha jovem e adolescente, então a gente foi buscando, a gente foi ganhando almas e foi muito gostoso. Nossa, foi muito intenso. Ganhar almas para o Senhor, nossa, é muito prazeroso. A gente vê aqueles jovens se fortalecendo ali na casa do Senhor, criando experiências com Deus, é maravilhoso. A gente se sente parte, sabe? E até hoje a gente acompanha por lá, né, o crescimento da obra que não parou, né? Depois que a gente saiu, continuou avançando, crescendo ainda mais. A gente sempre, de vez em quando, a gente dá um olhinho lá, a gente ama a vida daqueles jovens e adolescentes e a gente está nisso até... A gente tentou fugir aqui quando a gente chegou em Curitiba, né? Mas não teve jeito. Estamos trabalhando, né, até onde o Senhor permitir com os jovens e adolescentes. Legal. Tem sido um desafio muito grande aqui em Curitiba, porque quando foi feito o convite pra gente, a gente tinha acabado de chegar aqui. A gente não conhecia ninguém e a gente foi buscar o Senhor. A gente foi orar, a gente foi pedir direção do Senhor, né? E a gente já tá aqui mais ou menos uns 2 anos, né? Graças a Deus, com os cultos de jovem e adolescente, o Senhor tem levantado pessoas para nos ajudar. Nós nunca estamos só, sempre tem alguém do nosso lado, sempre tem uma equipe que nos ajuda. Ainda mais agora, que a gente vai precisar mesmo de ajuda, de suporte. Então, é bem legal, gente. Olha, eu posso dizer que foi muito gostoso, sabe? A nossa caminhada com jovens e adolescentes. É muito prazeroso trabalhar com eles, assim. Tem pessoas que não gostam, né? Mas, assim, é a identidade de cada pessoa. Sim. Mas a gente não teve como fugir, né? Chamado é chamado, né? Não tem o que fazer. Mas é gostoso demais trabalhar com jovens e adolescentes. Sim. Eu vejo que aqui na igreja eles têm, assim, uma intimidade muito grande com vocês, né? Eles chegam e falam mesmo. Inclusive, nós temos GVs de jovens que acontece a cada 15 dias aqui na igreja.
E a programação é sempre passada no grupo do WhatsApp. Então, venham visitar para vocês entenderem como acontece. No Instagram também sai, Instagram, né? Do Forever Young. Forever Young. @Forever Young. Segue lá para você acompanhar todas as programações. E lá, os jovens possuem uma abertura muito grande para falar sobre diversos assuntos. E os nossos pastores estão amparando, né? Retirando as dúvidas. Não sei se você quer falar um pouco sobre. O Diácono Iago e a Diaconisa Jane também estão conosco aí nessa. Jane tá aqui, né? Tem o Jorge também e a Kessia que nos ajudam também. E aí a gente faz, assim, vários GVs de diversos. Até os nossos cultos são bem diversificados, assim, sabe? A gente vai ter um culto esse mês agora de outubro, que vai ser havaiano, né? Tropical. Olha só, nossa, gente, vocês não podem perder. Prepare sua roupa, tá? E venha estar conosco. E em relação ao GV, o GV é muito bom, assim, a comunhão, né? A gente deixa eles mais próximos da gente. Sim. E a gente percebe também o que eles estão pensando, sabe? A gente faz GV, eles fazem perguntas pra gente, então a gente começa a entender um pouquinho o que eles estão assistindo, o que eles estão pensando, o que eles estão lendo, né? Onde a gente precisa ajudar eles. Sim. Então o GV tem sido bem gratificante por conta disso. Né? A gente fica próximo deles e eles da gente. E o adolescente, né? O adolescente indo pro jovem nem tanto. É uma fase em que não tem nada formado. Né? Então é uma área assim que o inimigo ataca muito. Isso. Né? Inclusive, é nesse momento em que muitos podem se desviar, né? Perder ali o foco, perder o caminho. Sim. Então é muito importante esse trabalho, né? Sim, o adolescente, eu acho que o adolescente ele quer ser aceito. Tem vários grupos, ele quer ser inserido num grupo, né? E ele precisa entender, o adolescente que é cristão precisa entender o lugar dele. Né, como cristão, como crente, como a gente aprendeu em alguns cultos aqui, né, no Forever Young, sabe? Então ele precisa entender o lugar dele, assim, que ele é filho. Né? Ele entendendo isso, não importa onde ele vai estar. O jovem, adolescente, não importa onde ele vai estar, mas ele vai entender que ele é filho de Deus, que ele precisa servir e temer o Senhor, sabe? Mas é um trabalho, assim, processual, é um trabalho de conversa. Porque realmente o inimigo, eles são o futuro da nossa igreja, né? Eles são o futuro da Life House e tudo, eles são o futuro da nossa igreja. E o inimigo não quer. O inimigo quer parar a obra, né? Então, se a gente parar para pensar o tanto de informação que eles recebem diariamente, hoje então com rede social, vários aplicativos, né? Enfim, que são atrações para eles, né? E o inimigo quer tirá-los da igreja, quer tirá-los do foco de Jesus. Até colocam a igreja como careta, como, né, que não, é um lugar chato. Né, mas venham para a Life House Curitiba, que aqui, gente, é top. Viu? Forever Young é top. É muito divertido. Todo sábado nós temos, né, um culto Forever Young. Olha, até se você ver a página lá, né, Geise? A gente faz uns vídeos bem engraçados lá. Bem dinâmicos, já digo. A gente que trabalha com jovens, tem dias e dias, né? Que tem dias que eles amam muito a gente, tem dias que eles nem olham nossa cara e amém, né? É assim mesmo. Você tem alguma história, assim, um pouco mais cabeluda, digamos assim, com algum jovem que, como já fazem 16 anos, né? Assim, minha idade, que vocês trabalham com jovens, tem alguma história, assim, que você falou, Jesus, me socorre, porque é só suas mãos que vão conseguir nesse momento? Tem várias histórias, né, assim... Mas, porque o jovem e adolescente, principalmente adolescente, às vezes ele vem sem o pai e a mãe, né? Então a gente já passou por situações assim, da gente ter que carregar praticamente aquele adolescente no colo, porque o pai e a mãe não eram da igreja, tinham um relacionamento difícil, né, entre a família. Mas assim, algo que impactou muito a gente foi num retiro que nós estávamos, no retiro da nossa igreja lá, do meu sogro, e tinha uma jovem que tinha acabado de se converter ao Senhor. E ela tinha alguns problemas depressivos, tomava alguns remédios, né? Ela era uma adolescente. E nesse dia ela disse que começou a ver umas coisas. Ela já tinha ali um histórico, né, e tal.
E ela começou a ver, ela disse que começou a ver uma mulher, sabe? Então, ela começou a ver uma mulher e tudo mais. Isso ela chamou a mim, chamou o Nai, né? E começou a mencionar isso pra gente. E a gente, não, vamos orar. Nós reunimos os pastores e tudo. Eu fiquei ali abraçada com ela, nós oramos e tudo. Passou o tempo da oração, tem uns outros jovens que estavam ali no ambiente de refeitório e tudo mais, e aí eles chegam com a gente. Pastor, a gente viu uma mulher tão estranha aqui. Uma mulher tão estranha, assim, com, não sei, e rápido, assim. Ela estava aqui, parece que passou, sentou aqui, e quando a gente percebeu, ela não estava mais. E aí, tipo assim, eles citaram as características que ela mencionou, sabe? E num ambiente de retiro, é uma guerra, é uma luta espiritual muito grande contra a vida desses adolescentes, né? A gente tem uma preparação antes de oração, de busca ao Senhor, para que o Senhor haja na vida deles, né? Então, do lado espiritual, há essa batalha mesmo, há essa guerra, né? Então, era um espírito maligno, provavelmente, que eles viram ali, e isso foi um dos momentos assim mais impactantes para a gente, porque a gente poderia até dizer para ela, ela talvez está problema depressivo, né? Não sei, uma questão de ilusão e tal. Só que teve outros jovens que confirmaram, né? E esses jovens eram jovens já, sabe, mais maduros, eram que já estavam acompanhando, que a gente já estava mais acompanhando na igreja, os pais já eram evangélicos, eles não iam inventar histórias, né? Então a gente viu ali mesmo que era uma guerra espiritual, mas que nós vencemos para a glória do Senhor. Então essa foi uma história. E fora as outras histórias, assim, das vezes a gente o jovem querer confrontar a gente como líder, ameaçar o Nai, sabe? Mesmo assim, não me confronta, sabe assim, né? O adolescente, ele acha que ele é muito dono de si, né? Que ele já sabe tudo, assim, né? Mas a gente, com calma, com sabedoria, a gente ia tentando lidar com aquela situação, sabe? Mas essa do lado espiritual, das batalhas espirituais, acho que é mais impactam a gente, né? A gente ficou ali com aquela jovem, assim, lutando muito ainda, sabe? Sim. Um processo mesmo de libertação na vida dela, sabe? Por vários momentos a gente ia orar com ela, quando eu chegava perto dela, eu sentia um arrepio, assim, muito grande, sabe? Nossa. A questão da opressão maligna mesmo, né? E eu creio que o Senhor está agindo ainda lá na vida dela. Eu creio que não foi em vão aqueles momentos que a gente caminhou ao lado dela. Ela tem a semente ali, né, plantada. Sim. Mas eu creio na vitória. E é isso. Olha só. Histórias. E nessa história aí, coloca uma música de suspense, assim, bem grande, sabe? Pra arrepiar todo mundo. E não assista de noite. E nem sozinho. Sozinho. Tum, 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 tum. Ai, nossa, que legal. Inclusive, agora eu queria que você deixasse um conselho, né? Pro coração dos jovens que estão assistindo em relação a isso, porque muitos jovens sentem essa opressão, tentam vir na igreja, né? Tentam lutar contra isso, mas é algo muito difícil, porque sozinho ninguém consegue, né? Então, a gente precisa do Senhor a todo momento, né? Então, que dica que você daria, assim, uma dica valiosa para os adolescentes de hoje que estão enfrentando essa dificuldade de se chegar a Deus? A gente não consegue ser super-heróis, jovem, adolescente. A gente só consegue tudo na força do Senhor mesmo, né? Buscando ao Senhor. Então, procure uma igreja, sabe? Se você está passando por alguma tentação, alguma dificuldade, né? O mal do século está aí, são problemas depressivos, problemas de ansiedade. Mas não há nada que o Senhor não possa resolver. Então, procura uma igreja, né? Até se você puder, faça isso agora aí. Se ajoelhe no seu quarto, fala com o Senhor. O Senhor está com os ouvidos dele atento para nos ouvir em todo tempo, né? Então, dobre seus joelhos, sabe? Se renda ao Senhor. Procure uma igreja, procure uma liderança, que o Senhor ele vai te ouvir, ele vai te resgatar. Essa experiência que eu acabei de contar para vocês, ela impactou as nossas vidas, mas eu tenho certeza que impactou a vida daquela jovem também, porque ela viu a mão do Senhor ali. Então, é nessa confiança que eu digo para você, também confiar nele, entregar a sua vida a ele, né? Que o Senhor vai fazer muitas coisas por você. Aproveita a tua juventude, aproveita, né, essa força que você tem, essa alegria que você tem dentro de você para servir ao Senhor. Você pode até achar que a sua alegria está
tá em outros prazeres, em festas, em não sei, né? Mas a sua alegria, a sua vida, ela só vai ser preenchida, completa na presença do Senhor. Tenho certeza disso. Porque se você tem algo aí que falta, é a presença do Senhor. Se tem algo que ainda não está completo na vida, que falta ser preenchido, é Jesus. É Jesus, ele é o suficiente, é o Espírito Santo de Deus. A gente não fala aqui porque nós somos perfeitos, como eu te falei no início, porque nós somos heróis, nós sabemos de tudo, nós temos títulos. Não. Tudo é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que aperfeiçoa as nossas fraquezas, é o Senhor que nos ajuda em todo tempo. Sim. Então volta para o Senhor enquanto você pode. É isso aí. E, por caso de ser de Curitiba, venham para Lifehouse. Aqui nós temos um departamento muito legal que cuidam de jovens, então é isso, né? Amém. Mais alguma coisa, meninas? Alguma dúvida? Gente, obrigada. Olha, não, mas eu quero falar sobre uma coisinha. Só sobre a sua ordenação pastoral, Ah, tá. tá? Uhum. Lá na sua cidade, lá na igreja que vocês congregavam, você já era pastora lá? Não. Como foi? Nós éramos líderes de jovens, né? Aí o meu esposo foi escolhido para ser evangelista lá na igreja do meu sogro. E eu tinha a questão da liderança com os jovens e tudo, né? Aí a questão do pastoreio, assim, foi uma surpresa, né? Já tínhamos promessa do Senhor, mas foi surpresa pra gente, né? Foi dentro de um ano aqui, né? O apóstolo reconheceu as nossas vidas. Desde o primeiro momento que a gente chegou, assim, ele já reconheceu, né? Assim, o evangelismo e tudo mais. Graças a Deus pela vida do nosso apóstolo, né? Sim. E aí, depois de um ano, ele lançou uma promessa nesse dia pra gente, que ele veio, que ele reconheceu a gente como um evangelista. Ele lançou algo pra gente profético, sabe? E a gente ficou aguardando, a gente se apegou naquela palavra. E depois de um ano, né, nós fomos ordenados a pastores. Graças a Deus. Esse termo, confesso pra vocês, tá? Segredo aqui pra todo o Brasil. Não sai daqui. Por favor, não espalhe. Ainda pesa um pouco pra mim, sabe? Eu não quero que as pessoas fiquem distantes de mim, sabe? Então, quando elas me chamam de pastoras, parece que tem um muro aqui entre a gente, sabe? Eu sinto isso. E aí eu tento me aproximar ao máximo das pessoas, até da juventude mesmo, sabe? Dos adolescentes. Porque às vezes esse título pode impedir, às vezes, né? De algo assim, da gente estar mais próximo dos adolescentes. Mas, assim, é um aprendizado muito grande, gente. E, assim, a minha concepção com o Senhor não mudou nada por causa do título, sabe? Eu continuo servindo ao Senhor, continuo temendo o seu nome, sabe? Quero um lugarzinho lá no céu, do ladinho dele, Sim. né? Então, o título veio mesmo para questões de reconhecimento humano e tudo, né? Que era uma promessa do Senhor. Graças a Deus por isso. Me entendam, por favor. Não vão fazer... Pastora, fala que não... Não, calma. Fala em podcast que... Sem clickbait, galera, sem clickbait. Fala em podcast que pesa ser pastora. Mas é que o pastor, uma vez que você tem esse nome, você tem uma unção muito maior, né? Isso, Tem um é uma peso de responsabilidade. responsabilidade. Isso, Sim. né? E a gente sempre não se acha capaz. Até na liderança, quando eu assumi a liderança de jovens e de adolescentes, eu achava que eu não ia conseguir, né? Então a gente nunca se... Mas ao mesmo tempo isso é bom. Porque é o Senhor que vai moldando a gente. Sim. A gente não fica lá, não, agora eu sou pastora, né? Não, é o Senhor. O Senhor é que me manda, o Senhor é que comanda, né? O Senhor é que guia a minha vida. Sim. Né? Sim. E tem também algo que o Lucas fala bastante, que primeiro temos que ser para depois ter. Então, no caso, provavelmente vocês dois já tinham uma vida como, assim, semelhante ao de um pastor. Então, vocês já agiam como. E só veio a Sim. nomenclatura. É, né, que é algo, isso. Mas temos outras pessoas aqui também que já possuem o perfil. Isso, E só falta o checkmate. Mas só a gente falta já a tem o oração respeito mesmo. como tal, né? Sim. E, enfim, e realmente é de uma importância muito grande. Mas eu acho que essa questão do pastor é já uma questão de tabu, né? Porque pra fora, assim, ai, pastor, né? Isso. Mas Às vezes é com esses termos assim que eu me preocupo. Mas eu queria que quando as pessoas nos conhecem a fundo, né, elas
vão percebendo que não é um título, sabe? Que é a minha preocupação essas vezes, né? De acharem que é só um título e tudo mais, né? Não, mas a gente quer servir ao Senhor, quer ajudar essa juventude, esses jovens, a casa, né? Sim. A Lifehouse Curitiba foi onde o Senhor permitiu que nós nos tornássemos pastores. Gente, tem sido honra, a gente tem aprendido muito aqui nesse lugar. Muito com a visão da igreja, com os nossos pastores aqui locais, pastor Gerson, pastor Eliane, a maneira que eles lideram, sabe? A gente tem aprendido muitas coisas com eles, né? Então é uma honra servir ao Senhor, né? Ser pastor, ser pastora na casa do Senhor. Sim. A gente continua nos mesmos propósitos, de ganhar almas ao Senhor, né? Que é isso que importa. Sim, com certeza. E até, se eu não me engano, foi o pastor Beto que falou que ele se apresenta como Roberto, Sim, eu também. normal. Uhum. Né? A pessoa gosta dele, cria uma afinidade Isso, e depois isso vai mesmo. saber que ele é pastor. Isso. Então a pessoa linka uma pessoa muito legal, bacana, né? Que acredita em Deus, fiel e que é pastor. Quebra Sim. todo aquele paradigma, Eu né? também. Eu sempre faço isso. Eu não me apresento como pastora. Exatamente. Independente de quem esteja aqui na igreja. Oi, Danúbia, tudo bem? Prazer, seja bem-vinda, enfim. Mas eu também não me apresento Sim, como... Eu deixo as realmente. pessoas descobrirem assim, né? Enfim. Porque delas linkam uma coisa muito boa Isso. com um termo. Uhum. Né? Isso. Nossa, isso. muito legal. Bom, mas eu acredito que seja isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Pode falar. Antes de descer o óleo sobre vocês, né, como pastores, a igreja inteira já reconhecia vocês como pastores. Então, assim, antes do apóstolo Léo vir, já tinha a promessa sobre a vida de vocês e tal, mas a igreja inteira já chamava vocês de pastores. Então, foi literalmente, tipo assim, só adicionar mais um título na trajetória de vocês, né? Uhum. E como já foi dito aqui, a gente tem muita visão do pastor muito longe, né? Eu já fui de algumas igrejas e que, tipo assim, os pastores eram literalmente intocáveis. Era só, tipo, chegava, falava a palavra, já sumia, né? Saía a fumaça do chão, não aparecia mais. E para todos aqui, acredito que seja um privilégio muito grande poder participar da vida de vocês assim tão próximo. A nossa igreja não é muito grande, mas eu sei que isso também não influencia. Mas é muito bom estar, tipo, pertinho de vocês mesmo. Que não é aquela coisa de, tipo, a gente precisa de um conselho e fica, meu Deus, será que eu vou poder chegar nos pastores? Vocês são muito abertos, tipo, você, o pastor Elionai, o pastor Gerson, o pastor Eliane, são muito próximos da gente. E isso é um privilégio muito grande. Para mim, pelo menos, é um privilégio muito grande ter vocês tão perto, assim, como amigos mesmo. Tenho respeito, né, como pastores, que vocês estão acima de nós como liderança, mas são grandes amigos para nós e para a igreja inteira. Então, isso é um privilégio muito, muito bom para todos nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom, e é isso. Quero agradecer a sua presença aqui. Foi muito bom esse momento. É que verdade. todos possam reconhecer, né, a sua história de vida e entender o por trás da imagem de um pastor. Existe uma pessoa que já passou por muitas coisas. E está aqui hoje para ensinar, né? De uma forma, assim, através de conselhos, para que a gente também não venha repetir, tenha mais contato com Deus e etc e tal. Sim. Eu que agradeço, gente, o convite. A gente fica ansioso. Eu estava ansiosa por esse momento e foi um momento tão bom, tão gostoso, né? Falar de Jesus, né? Falar do que o Senhor fez por nós é muito gratificante. A gente traz a memória, sabe, tudo aquilo. A gente traz a memória e a gente tem cada vez mais a certeza de que o Senhor está conosco. Então, gente, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Parabéns novamente, sabe, pelo que vocês estão construindo aqui, sabe? Com esse nome aqui, Cast to Life. Eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito através dessa porta aqui. O Senhor já tem falado com vidas desde o nosso apóstolo, que foi o primeiro, né? Sim. Inclusive, hoje é o 10º episódio, né? Para a glória de Deus. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu creio que coisas ainda maiores
né? Irão acontecer pessoas, ainda testemunhos ainda maiores Esperemos. passarão por aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então, parabéns a vocês, Obrigada. parabéns ao Rodrigo, a Thaís, né? Que são os líderes Sim. da mídia, a vocês. Sim. Deus abençoe essa casa, Life House Curitiba, nossa igreja, que cada vez mais cresça e prospere, né? Para a glória do Senhor. Obrigada, gente. Deus abençoe a tua vida. Compartilha os nossos Isso aí. episódios, não só o meu, dos outros pastores, né? E vamos levar o amor de Jesus. Vamos levar o amor de Deus por aí, Verdade. por onde a gente puder. É tão simples. Clica aqui, já compartilha para um monte de Exatamente. amigos Inclusive, e pronto. se você não está seguindo a página aqui, aproveita e segue. Aqui do lado tem um QR Code que você pode acessar do nosso Instagram. E já nos segue lá, gente. Essa forma vai nos fazer crescer e levar a palavra de Jesus a muito mais pessoas. Então você é fundamental para esse evangelismo. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o Senhor. Life House, life em sua vida. Uhul!